Hoje eu vou revelar para vocês 3 passos que todo corretor deve seguir, 3 atitudes que todo corretor deve ter se ele de fato quiser vender bem com recorrência todos os meses. E fica até o final porque o último ele vai te assustar de tão agressivo que ele é, para ajudar você a destravar suas vendas. Antes de eu entrar nessas 3 estratégias magníficas e maravilhosas, já se inscreve aqui no canal, já ativa as notificações, já deixa o seu like e não deixe de deixar aquele comentário aqui, porque com isso o YouTube me recomenda cada vez mais e você me ajuda a ajudar outras pessoas, crescer e fortificar o canal, e a gente está cada vez uma comunidade mais forte de corretores que vendem com recorrência todos os meses. Primeira atitude, primeira estratégia, que parece ser simples, mas muitas pessoas não fazem, que é treinar com recorrência. Treinar, praticar a estrutura de ligação. Uma vez o Flávio Augusto falou isso. Ele falou que ele foi um dia assistir o treinamento do Messi, lá em Barcelona, no Camp Nou. Na época ele era do Barcelona. Não sei quando você vai ver esse vídeo, mas Messi é um jogador argentino, um dos maiores da história. E ele foi pegar alguns insights pro treinamento da equipe ali dele, da performance dele. Ele falou, cara, eu quero ver o treinamento do Messi, porque o treinamento do Messi deve ser um treinamento cabuloso, deve ser um treinamento extraordinário, e eu quero entender o que o Messi faz. E quando ele chegou para ver o treinamento do Messi, ele falou que chegou lá e ele viu o Lionel Messi treinando passe. Mas ele falou, não, daqui a pouco deve entrar. Então ele falou que viu o Messi correr, treinar passe, treinar chute a gol, passe, chute a gol. E depois ele voltou lá, né? Foi lá falar com a comissão técnica e tudo mais. E a comissão técnica passou para ele a seguinte coisa: ele só é o melhor do mundo porque todo santo dia ele tá aqui treinando passe. Então, há 20 anos ele tá treinando passe, chute a gol, preparo físico. Por isso ele é o melhor do mundo. E muitos corretores perdem isso. Você pode ver. Qual foi a última vez que você treinou o script de ligação? E você pensa que não, mas quando você treina o script de ligação, quando você treina a estrutura de atendimento de mesa que você vai fazer com o seu cliente, isso te dá mais confiança. É como se você, como eu posso falar para você, você já tivesse vivenciado aquilo dali, treinado aquilo dali, você já treinou, né? No caso, se você treinou aquele script, treinou a estrutura, é como se você já tivesse vivenciado aquela situação. Aqui no Rio de Janeiro tem um batalhão, né, de polícia muito famoso, que é o... Opa, deixa aberto. Opa. Cheguei aqui no condomínio. Opa, bom dia, bom dia. Que é o batalhão de polícia que se chama o BOP. E em um dos seus documentários, um dos capitães lá que são os instrutores do curso e tudo mais, que coordenam o curso, ele fala: a nossa ideia aqui é levar os alunos à exaustão, fazer eles treinarem tanto em situações mais reais possíveis, que quando eles chegarem no local de combate, é como se eles já tivessem vivenciado aquilo dali 1 milhão de vezes. Aquilo dali já fosse familiaridade dele, aquilo dali já fosse algo normal para ele. Então ele tá lá no Complexo do Alemão, trocando tiro, encurralado, bomba explodindo, com um colega dele ferido, esperando o reforço chegar. Ele vai manter a calma, ele vai manter a tranquilidade. Por quê? Na cabeça dele, no psicológico dele, ele já viveu aquilo 1000 vezes. Antes de ele fazer aquilo dali por uma vez, ele já treinou outras 100. Naquela estrutura, naquela exaustão, naquele estresse. Então quando ele chega ali, calma aí, cara, eu já vivenciei isso daqui várias vezes e venci. É apenas mais uma. Então por isso que eles conseguem ter um aproveitamento melhor do que os batalhões de polícias convencionais. O que eu quero falar com isso daqui? Então parece uma dica básica, mas não, você precisa treinar. Você precisa pegar seu script de ligação, pegou o script, vai na frente do espelho, chama um colega e treina pelo menos por 20, 30 minutos antes de começar a fazer as ligações, antes de começar a fazer as abordagens. Você tem que pegar ali as objeções que você mais enfrenta no dia e treinar a combater essas objeções, porque o corretor que treina é o corretor que vende.
E muitos corretores, é só você chegar na sua imobiliária que você vai ver, não treinam. Chegam lá, tomam um café, fumam um cigarro, conversa daqui, conversa dali, e quando vai ver já pega, começa a trabalhar e não tem uma estratégia, não treina, não faz mais do mesmo. E fazer mais do mesmo não vai levar você para o próximo nível. O que vai fazer você ir para o próximo nível é treinar exaustivamente, treinar muito. É isso que vai fazer você chegar no próximo nível. Então, tá vendo esse vídeo aqui? Sair desse vídeo aqui, você já pega aqui a estrutura, você já pega o script, entendeu? Já pega o script e já treina exaustivamente o script, que é isso que vai te ajudar a performar mais. E aí, tudo bem? Que é isso que vai te ajudar a performar e vai te ajudar a vender mais. Primeira estratégia, primeira dica, primeira atitude é essa. Vamos para a segunda. Segunda atitude, você tem que estar em grupos de pessoas que performam bem. Os famosos mastermind. Mas você vai falar, pô, Luan, não tenho dinheiro para pagar uma estrutura de mastermind. Pô, Luan, não tenho dinheiro para pagar um grupo de mentoria no momento. Eu estou começando agora. Esse grupo de mastermind, esse grupo de pessoas que estão performando, esse grupo de pessoas que estão no mesmo objetivo que você, ele já existe dentro da sua imobiliária. Basta você observar. Primeiro, quem são os corretores que estão vendendo todos os meses? Quem são os corretores que já performam? Quem são os corretores que já vendem? Quem são os corretores campeões de vendas? Então, o que você tem que começar a fazer? Começar a se achegar a essas pessoas que já vendem, começar a se achegar a essas pessoas que estão performando e começar a seguir essas pessoas nas redes sociais, começar a ver as postagens dessas pessoas. Por que eu falo isso? Porque é através disso que você vai começar a ter uma vivência com o ambiente de vendas, com o ambiente de alta performance. Porque se você se juntar somente com pessoas que não vendem, que não estão performando, você vai ter uma visão errada do mercado imobiliário. Porque quem não está vendendo, ele não está vendendo por algumas coisas. Uma delas que ele não treina, que ele só se junta com quem não vende nada e com quem está falando mal da imobiliária, quem está falando mal do gerente, quem está falando mal do diretor. Então, se você estiver no lado dessas pessoas, na sua cabeça o mercado imobiliário vai ser aquilo. Mas se você estiver no lado de pessoas boas, pessoas que vendem, você automaticamente vai acessar um outro mercado imobiliário. Então, dentro da sua imobiliária, que por mais que tenham poucas pessoas, e você fazer uma observação, você vai ver que existem dois mercados dentro dela. Primeiro mercado são as pessoas que não vendem e tudo é ruim, tudo está difícil, o mercado está ruim. E o segundo cenário, as pessoas que estão vendendo, estão pensando em trocar de carro, estão pensando em fazer um investimento. Então você tem que se aproximar, começar a sentar mais perto, começar a observar as pessoas que vendem, começar a observar e analisar o comportamento e a atitude das pessoas que performam. Então, quando você começa a se aproximar dessas pessoas, você já vai estar treinando, você vai estar ligando, você vai estar se dedicando e automaticamente você começa a criar um laço com essas pessoas, começa ali a fazer o seu primeiro network, começa ali a trocar umas ideias, começa a ver, então você vê que você está fazendo algo de errado, que a pessoa está fazendo certo. Então você pega aquilo dali para você, já aplica no seu dia a dia de trabalho e já começa a performar melhor. Então, primeiro passo é você passar a treinar mais no dia a dia. Segundo passo, você se aproximar dentro da sua imobiliária das pessoas que estão performando. Isso vai te ajudar muita coisa, porque você vai ver que existe um outro mercado, um mercado de pessoas que estão vendendo, que estão felizes, que estão satisfeitas, e não somente um mercado de pessoas que estão reclamando que o lead está ruim, que o diretor tem uma pessoa preferida e essas coisas. E o terceiro e último passo é esse daqui que eu vou te passar agora. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Não se esqueça de ativar as notificações, de deixar o seu like, porque você fazendo isso, você me ajuda cada vez mais. Terceiro passo é você entender que 98% dos seus clientes vão dizer não. Você já tem que ir para todas as suas negociações de telefone, de agendamento, de atendimento de mesa, entendendo que a maioria das pessoas não vão comprar de você. Então, quando você entende isso, você já se blinda de uma eventual frustração. Por quê? Se eu atendo 6 pessoas, eu não vou vender para as 6.
Se eu atendo 6 pessoas, eu vou vender para uma. Então isso me blinda, porque eu vou tomar um não aqui, uma não vai ter condição, outra vai ser reprovada, a outra vai dar o rating, a outra vai dar o Bacen, e eu não me frustro porque eu entendo que a maioria não vai comprar. Eu me blindo e eu passo a focar em quê? No volume. Eu passo a focar em quê? Uma coisa chamada estatística de conversão. Quanto mais volume eu faço, maior é minha probabilidade de vendas. Se eu preciso atender 10 pessoas na minha imobiliária para fazer uma venda, eu preciso colocar por mês na imobiliária uma média de 30 se eu quero vender 3. Então, quanto mais volume eu fizer, maior será a minha probabilidade de vendas. E muitas pessoas se apegam, muitas pessoas focam no cliente. Não, esse cliente que vai comprar porque esse cliente tem um perfil, porque esse cliente é isso, esse cliente é assado. Aí bota toda energia vital naquele cliente. Aí por uma eventualidade, aquele cliente não compra e essa pessoa ela fica frustrada. Então você quer vencer a frustração, você precisa entender que a maioria dos seus clientes não vão comprar. Mercado imobiliário, o mercado de lançamento funciona dessa maneira. Maioria não compra. Então o que você foca naquilo que você tem controle? O que eu tenho controle eu foco, boto pressão e energia, e o que eu não tenho controle eu só administro. Como assim administrar? Se eu atendi 6 pessoas e 5 não compraram, eu vou administrar, eu vou fazer um follow-up, eu vou mandar um arquivo daqui, eu vou fazer um follow-up de mensagem de uma possível recuperação, mas entendendo que a maioria não compra. Então eu entendendo que a maioria não compra, eu foco em quê? No volume. E quanto maior for o volume que eu fizer, maior é a probabilidade de eu vender. Então o terceiro passo que todo corretor tem que ter, se ele quiser vender bem todos os meses, é focar em fazer o máximo de volume possível. Fazer no mínimo por dia, sem ligações, sem abordagens, falar com o máximo de pessoas, porque é o volume que vai fazer você ter uma estatística de conversão. Falei com 100 pessoas hoje e entrei em 5, 8 relacionamentos, 5, 8 possíveis agendamentos, 5, 8 pessoas que estão para vir no final de semana, só vai decidir se vai vir na sexta ou no sábado. Então é o volume que vai fazer você estar em contato com uma certa quantidade de pessoas todos os dias, com possíveis clientes que vão comprar o imóvel de você. E aí, o que você achou desse vídeo? Deixa aqui nos comentários, não esquece de se inscrever e não esquece de ativar as notificações e até a próxima.